O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Processos de desobsessão é o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e neste pequeno vídeo vamos falar um bocadinho sobre os processos de desobsessão. Isto sempre de acordo com a doutrina espírita. Ora bem, então tentando aqui compreender um bocadinho o que é a desobsessão. Segundo a doutrina espírita, a desobsessão é compreendida como um processo de libertação, um processo de libertação espiritual, e este processo visa então restabelecer um equilíbrio entre os espíritos encarnados e desencarnados. Esta desobsessão trata-se na prática de um trabalho de esclarecimento, é um trabalho de renovação moral, é um auxílio fraterno, sempre de acordo com as leis divinas do amor, justiça e caridade. Portanto, é uma forma que nós temos de apoiar, de dar uma mão a todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que estão a precisar. Segundo Allan Kardec, nos seus estudos e nos seus livros, a obsessão é definida, isto pelas palavras dele, como uma influência persistente que um espírito imperfeito pode exercer sobre uma pessoa. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que nós somos espíritos, não somos perfeitos, nós somos todos imperfeitos, por isso é que estamos num processo de melhoramento e de crescimento, mas existem realmente espíritos mais imperfeitos que outros, e neste caso aqui um espírito imperfeito, mais imperfeito, pode então provocar uma influência obsessiva num espírito encarnado ou desencarnado. Esta influência desta obsessão pode-se manifestar por vários meios, por exemplo, com pensamentos recorrentes, ou seja, nós estamos sempre a pensar na mesma coisa, mas normalmente são pensamentos que não são bons. Podemos estar, por exemplo, com um desequilíbrio emocional, não perceber porque é que de um momento para o outro nós estamos naquele desequilíbrio, nós temos crises de choro, nós temos crises de pânico, nós temos crises de tristezas profundas. Isto aqui pode não ser nosso. Eu posso, por exemplo, também sentir uma manifestação, uma dificuldade moral, ou em casos mais intensos aqui, por exemplo, uma subjugação parcial da vontade, ou seja, eu deixo de ter vontade. Eu antigamente, por exemplo, gostava de fazer determinadas coisas e de um momento para o outro eu não consigo ter essa vontade e eu não sinto porque estou a ser obsidiado, mas qualquer pessoa que conviva comigo sabe que ali há qualquer coisa estranho, é como se eu não tivesse vontade. Segundo então aqui a doutrina espírita, a obsessão tem que ter sempre uma causa e normalmente existe então uma sintonia entre o obsessor e o obsidiado. Isto quer dizer que, por exemplo, quando nós estamos com sentimentos mais negativos, quando nós temos uma vibração muito baixa, nós estamos a abrir a porta a obsessores que vibram ao mesmo nível e que têm esse tipo de sentimentos, ou seja, é como se eu abrisse a porta da minha casa a alguém que não é propriamente a melhor pessoa que eu queria lá em casa. É sempre preciso ter atenção nisso, mas também pode, por exemplo, ser um espírito de alguém com quem eu convivi numa existência anterior, e neste caso aqui eu posso trazer compromissos, eu posso ter tido desafetos, e esse espírito dessa reencarnação anterior procura-me, encontra-me e obsidia-me.
e sabendo desde já que podemos ser vítimas de um obsessor, temos que também entender que a desobsessão, ou seja, esse processo de desobsessão, não é tão simples assim, não consiste simplesmente em afastar um espírito perturbador, não. Existem outras situações, tudo tem que ser feito temos que nos esmerar também da forma como atendemos, da forma como ajudamos, e temos que ter acima de tudo muito amor no coração, porque aquele espírito que está a obsidiar normalmente está endurecido, tem muita raiva e tem muita vontade de vingança. Não é muito fácil lidar com esse tipo de espíritos. Então, para que possamos fazer então esse processo de desobsessão, ele é feito em reuniões mediúnicas próprias, ou seja, nessas reuniões os espíritos encarnados ou desencarnados são trazidos à reunião, o nome deles é divulgado e depois os médiuns ostensivos vão fazer o quê? Vão tentar trazer, a espiritualidade superior vai trazer esses obsessores, ou pelo menos vai tentar trazer esses obsessores, e ao trazer esses obsessores o médium que vai receber, este médium ostensivo, vai trazer então essa problemática. Claro que o dialogador, que é aquele que vai fazer então o diálogo com o médium ostensivo que vai receber então esse espírito obsessor, vai tentar então tratar, vai tentar ajudar, vai tentar entender a problemática, claro que sempre com muito carinho, sempre deixando o espírito obsessor falar, deixando dizer tudo aquilo que vai dentro do seu, se posso dizer, coração, mas dentro daquilo que vai nos seus sentimentos, e vamos na prática tentar ajudar. Às vezes conseguimos, muitas vezes não conseguimos, amigos. Se nós agora que estamos então aqui a falar sobre este tema, se quisermos, podemos tentar de alguma forma ir criando uma barreira porque ser sujeito a um obsessor todos somos. Todos, acontece a todos, mas nós podemos a pouco e pouco ir tentando, através, por exemplo, de fazer o Evangelho no lar todos os dias, fazendo uma prece todos os dias, nós podemos a pouco e pouco também ir criando essa barreira. Essa barreira faz com que a nossa vibração aumente, e normalmente os espíritos que são obsessores têm uma vibração baixa, mas se eu tiver a minha vibração mais alta, eles não vão chegar. É como se estivéssemos em andares diferentes de um prédio. Aquela pessoa que está a ser obsidiada, é muito importante que também de alguma forma tenha força de vontade para ler o Evangelho, para ter pensamentos mais positivos, mais edificantes, para fazer uma reforma íntima, que também é importante, porque a cura só tem sentido se for feita com alguém de um lado, mas aquela pessoa que está sobre esse processo também possa ajudar de alguma forma. Muito obrigado, amigos, por mais a vossa presença neste vídeo. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar em baixo nos comentários do vídeo que nós respondemos. Se tiverem alguma dúvida mais pessoal, podem nos enviar também mensagem privada, que temos sempre aqui alguém para ajudar. Se gostaram deste vídeo, podem deixar um like, se puderem partilhar, é sempre aquele ato de caridade que nós fazemos com o outro. O estarmos aqui todos é um ato de caridade, o darmos a mão uns aos outros é um ato de caridade. Este caminho é de todos, é feito de uma forma individual, mas se pudermos todos juntos nos apoiar, é como se o caminho fosse mais leve, feito com mais amor. Se gostaram deste conteúdo, estamos presentes também nas outras redes sociais, sempre com o nome A Resposta Está na Estrela, quer seja no Facebook, no Instagram ou no TikTok. Muito obrigado, amigos, e até à próxima.